Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso bate-papo sobre um dos campos de estudos da linguística aplicada, a pragmática. Compartilhando conosco esse momento de estudo estão as minhas colegas, estudantes do programa de pós-graduação em linguística aplicada, Amanda Raquel Cardoso Maciel, Fernanda Nascimento Souza, Isa Maria Pereira e Priscila da Silva Souza. Para que o nosso bate-papo fique mais dialógico, teremos a honra em receber nossos convidados, que são mais que especiais. A professora Angília Gardia Magalhães, o professor Antônio Osielto de Brito Souza, que nos auxiliarão a desvendar o que se sabe e o que pouco se sabe sobre a pragmática. Lembrando que essa é uma ação desenvolvida durante a disciplina pragmática, ministrada pela professora doutora Claudiana Nogueira de Alencar. E aí, você ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre essa tal pragmática? Ou ainda sobre essa tal virada crítica nos estudos da linguagem? É sobre isso que nós iremos tratar nesse nosso bate-papo. E já começamos convidando a Fernanda para darmos início a esses questionamentos introdutórios. Bem-vindo e bem-vinda! Olá, amigas e amigos. O nosso primeiro questionamento será sobre a pragmática tradicional. De forma geral, a pragmática é vista tradicionalmente como um apêndice da semântica. Inclusive, já foi considerada a lata de lixo dos estudos voltados para a linguística aplicada. Então, inicialmente, qual era o interesse dessa velha pragmática? Quais motivos fizeram a pragmática ganhar a alcunha de lata do lixo? O que todo mundo sabe sobre essa pragmática, que é considerada o esterco dos estudos linguísticos? O que ninguém comenta sobre esse período da pragmática tradicional? Olá a todos. Dando continuidade aos questionamentos feitos anteriormente e direcionados à professora Juliana, fazemos aqui ainda algumas reflexões. Os estudos em linguística aplicada dão ênfase cada vez mais às reflexões sobre o papel da linguagem na busca pela solução, resolução dos problemas sociais nos tempos atuais, especialmente com os trabalhos de Rajagopalan e Moita Lopes, que defendem que a pesquisa em linguística aplicada precisa adotar uma postura reflexiva, indagadora e até interventiva frente a esses problemas, como forma a contribuir para a construção de processos emancipatórios. Mais especificamente, os estudos de Rajagopalan têm questionado essas abordagens pragmáticas tradicionais e aberto espaços para discussões sobre ética e política nos estudos da linguagem no Brasil. Para ele, a pragmática passa a ser um lugar de militância, espaço no qual o linguístico e o político se encontram para a constituição de uma abordagem crítica, para a ciência linguística. Com base nessa nova concepção, então, que Rajagopalan propõe o termo nova pragmática. Nesse contexto, o que já se sabe sobre a pragmática e sobre essa nova pragmática? O que ainda precisamos saber sobre essa nova pragmática? Olá a todos, a todas, a todes. Me chamo Gilian Brito, sou aluna do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará. Faço o curso de doutorado em Linguística Aplicada sob a orientação da professora Claudiana Nogueira de Alencar. É com prazer que venho aqui para trazer algumas contribuições, a respeito das discussões dentro do campo dos estudos críticos da linguagem sobre aquilo que vemos construindo dentro da perspectiva da nova pragmática. Dentre as questões que estão mais em evidência sobre a nova pragmática, destacamos aqui
que o próprio termo foi proposto pelo nosso querido Kanavilil Rajagopalan, e ele o introduziu assim, em seus estudos críticos sobre a linguagem para sugerir, dentro desse campo, uma postura ética e política com sujeitos em situações cotidianas de fala, levando em consideração também aquilo que nós falantes sabemos sobre a linguagem. Nós falantes no sentido leigo, né, da questão, como ele mesmo trata, mas também nós, como produtores de fazer científico. Um segundo elemento diz respeito à leitura oficial, entre aspas, de Austin, promovida e julgada também por Searle, tanto dentro do campo da filosofia, como das disciplinas e áreas afins, que tem tido como um pressuposto a ideia de que a obra do Austin é uma obra inacabada. Pelo contrário, na verdade, essa ideia de estabelecer modelos lógicos, modelos ideais que dessem conta de questões filosóficas, vão na contramão do que o Austin propunha. E nessa vertente do Searle, as noções de linguagem, sujeito e contexto são manipulados sob a ótica do positivismo ainda residual à época, né? E, ao contrário, ao estabelecer uma ideia de uma nova pragmática, como exercício de leitura menos ortodoxa do Austin, o próprio Rajagopalan, né, que inventou o termo, tenta irromper com as práticas logicistas na e pela linguagem. Tenta produzir, portanto, uma postura ética engajada com sujeitos e seus projetos de transformação social. E a exemplo disso, nós temos o programa de extensão Viva a Palavra, que é realizado aqui em Fortaleza, na capital do Ceará, e que atua junto às comunidades periféricas, aos movimentos sociais, sujeitos das artes e da educação, com o propósito de compreender o que fazem esses sujeitos com a linguagem para alcançar uma mudança real, social e política de sua comunidade, tanto em termos micro como macro de seus macro-territórios, vindo a incorporar as lutas de modo participativo. O que mais consideramos de relevante para trazer esse debate é a concepção de linguagem na perspectiva da nova pragmática, que é entendida como ação, uma atividade do cotidiano, assim como outra atividade social. E a inventividade que vai ao longo da vida em determinadas comunidades discursivas produzindo usos relativamente estáveis, compreendidos como formas de vida. E aí o Glock, que é um dos colaboradores de glossários assim, do Wittgenstein, de termos conceituados por Wittgenstein, ele diz que as formas de vida são espécies de formações culturais e sociais. Ele entende ainda como a totalidade das atividades comunitárias em que estão imersos nossos jogos de linguagem. Ainda dentro da nova pragmática, trazemos aí a concepção integracionista, onde a dicotomia entre o linguístico e o não linguístico é totalmente superado. Foca-se ainda na dimensão transformadora dessa linguagem como forma de superar as relações de injustiça social por meio das práticas do cotidiano. E o Rajagopalan costuma dizer que a nova pragmática ela não é apenas uma nova abordagem de tratar ou lidar com a linguagem nas pesquisas, né, com seus critérios de cientificidade. A prova de que há mais de uma pragmática, né, são várias pragmáticas, que essa pragmática deve ser dita no plural, estão aí nesse somatório as contribuições de alguns pragmáticos já conhecidos, renomados no Brasil. O próprio Rajagopalan, em seus estudos sobre linguagem e identidade, e aí ele vem trazendo essas abordagens pragmáticas e não necessariamente uma abordagem. A Joana Plaza Pinto também, com a ideia de pragmática e performances de gênero. A Cassandra Muniz, a Glenda Mello,
com as noções de pragmática e performances de raça e outras interseccionalidades. O Daniel Silva e a professora Claudiana Alencar trazendo aí essas ideias de pragmática e violência. A professora Dejane Antonucci Correia com as ideias de pragmática, políticas linguísticas, estudos integrativos que articulam ensino, pesquisa e extensão, ali no Laboratório dos Estudos do Texto, LET. A professora Dine e a professora Claudiana Nogueira de Alencar, Dina Ferreira, né? Com o grupo de estudo aqui em Fortaleza, ou no Ceará, né? Que há pesquisadores também no interior do estado, com esse grupo intitulado Pragmática Cultural, Linguagem e Interdisciplinaridade, e atuam na pesquisa por uma pragmática cultural, cartografias decoloniais e pragmáticas e gramáticas culturais em jogos de linguagem do cotidiano. E, finalmente, o programa Viva a Palavra, que mais do que um programa de extensão, ele agora integra as atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, com o grande tema assim, circuitos, linguagem, paz e resistência da juventude negra da periferia de Fortaleza. Se pudermos fazer uma síntese da nossa fala, nós podemos dizer que a nova pragmática constitui uma ciência da linguagem do cotidiano, pensando na linguagem como diversa, múltipla, e essa ciência ela não busca consensos na linguagem, pelo contrário, ela busca aquilo que é de mais diverso, que é plural. Uma outra questão é que a linguagem é compreendida como ação, como forma de vida, e não visa a sistematização dos atos de fala. Essa ação se realiza na e pela linguagem, ou seja, na linguagem, porque ela é integrada, integra ciências, linguagem, política, biologia, natureza, sociedade, e pela linguagem porque ela causa também efeitos em nossos interlocutores, né? Entre as pessoas ali interactantes. O sujeito, finalmente, os participantes dessa linguagem interagem e não são... a concepção de sujeito não é entendida como um sujeito autônomo, né? Esse sujeito ele é histórico, é social e é politicamente engajado. A construção ética do pesquisador, portanto, está em constante devir. Desse modo, ele também, como um sujeito da própria pesquisa, ele está em constante processo de transformação. E deixamos aqui também o convite para que você possa fazer parte do programa Viva a Palavra, que tem diversas atividades, sobretudo aqui na comunidade da Serrinha, um bairro periférico de Fortaleza, onde a gente atua tanto com ensino, pesquisa e extensão, né, em diversas atividades que são consideradas pela própria comunidade como movimentos de luta, né, porque são práticas, são atividades realizadas junto com esses sujeitos, construído com eles, construído a partir das demandas locais, né, desse microterritório, mas pensando na transformação de um território mais amplo, né, por isso um território também político. E também venha fazer parte do grupo de pesquisa Pragmática Cultural, Linguagem e Interdisciplinaridade, o Pragmacult. Fica um abraço. Gratidão, Fernanda. Obrigada, Isa e a Gília. A gente deixa a nossa gratidão pelas contribuições, pelas reflexões feitas conosco. E agora a gente convida as estudantes Priscila e Amanda, que vão receber o professor Osielton. Sejam bem-vindas e seja bem-vindo, professor. Olá, colegas. Eu vou dar início ao terceiro questionamento, que fala sobre a pragmática cultural e que será direcionado ao professor doutor Osielton de Brito. Segundo alguns autores, né, a pragmática cultural, enquanto desdobramento da nova pragmática, defende que a pesquisa em pragmática
deve buscar a transformação social e a horizontalidade entre as pessoas envolvidas na ação da pesquisa. Desse modo, longe de ser meramente descritivista ou interpretativista, a pesquisa em pragmática cultural deve ser uma investigação-ação. Como um modo de estudar as formas de vidas nas quais os sujeitos estão envolvidos, essa pesquisa em pragmática volta-se para o cotidiano, por entender que os elementos da vida também são constitutivos da linguagem. Por isso, sujeitos, instituições, ideologias, tempo e espaço não são externos à linguagem, mas delimitados e específicos a determinados jogos de linguagem. Além disso, é crucial refletirmos acerca dos sujeitos da pesquisa, bem como seus saberes, sobretudo da sua linguagem e atuação para a transformação do mundo. Olá, pessoal! Então, dando continuidade aqui a mais um questionamento, eu trago um trecho da autora Joana Plaza Pinto, de 2015, no qual ela diz assim: a análise precisa se comprometer mais com o problema analisado do que com qualquer modelo epistemológico pré-dado. Percorrer o caminho da linguagem no mundo para os modelos de análise da linguagem, ou seja, precisamos parar de manejar nossas pesquisas de maneira a encontrarmos aquilo que estamos procurando e passarmos a prestar mais atenção ao conjunto amplo que construiu e constrói os problemas contemporâneos com os quais temos que lidar em nossa prática de pesquisa reflexiva e situada. Então, assim, diante disso, pensando na pragmática que todos conhecem e na pragmática que quase ninguém conhece, como ter um olhar além da universidade e do que é posto em teorias? Como esse conhecimento chega às pessoas que estão à margem? Como se pode utilizar a língua para mudar o mundo? E como esse atravessar a rua pode influenciar na mudança social que tanto almejamos? Olá, eu sou o professor Osielton Souza, integro o programa de extensão Viva a Palavra da Universidade Estadual do Ceará, UES, coordenado pela professora doutora Claudiana Nogueira de Alencar. No ano de 2021, concluí o doutorado em Linguística Aplicada na UES e durante a pesquisa que realizei para o doutorado, eu pude experienciar uma cartografia rizomática em pragmática cultural, o que gerou a compreensão coletiva do que denomino neste trabalho de letramentos de insurgência. O trabalho intitulado Cartografia de Letramentos de Insurgência dos Movimentos Sociais da Periferia, atravessando a rua com o programa de extensão Viva a Palavra, está disponível no site da biblioteca da UES. A pragmática cultural, enquanto prática de pesquisa e intervenção, ela também pode ser pensada como uma praxe insurgente, ao possibilitar o pensamento de uma pragmática capaz de se colocar contra, funcionando como uma alternativa aos modos de produzir conhecimentos opressores, fazendo inclusive dos estudos críticos da linguagem e da linguística aplicada crítica fazeres cada vez mais transgressores, ou até chegarem ao limiar de pesquisas insurgentes. Ao experienciar alguns modos de fazer, de dizer, de ser, de agir, de ser, performatizados em uma cartografia em pragmática cultural dos processos que estão descritos na tese que eu produzi, intitulada Cartografia de Letramentos de Insurgência dos Movimentos Sociais da Periferia, atravessando a rua com o programa de extensão Viva a Palavra, podemos compreender alguns elementos constitutivos da pragmática cultural e de pesquisas que promovem processos de intervenção na realidade. Um ponto importante seria o fato de que o pesquisador, pelo menos na pesquisa que nós
construímos, ele precisa experienciar o cotidiano dos colaboradores da pesquisa e, em alguma medida, tornar-se parte da realidade que está estudando. O pesquisador ele potencializa os processos de escuta, de maneira que se torna capaz de ouvir mais, observar e experienciar a complexidade dos cotidianos, além de contribuir para as ações propostas pelos sujeitos que colaboram com a pesquisa. Outro ponto importante é o pesquisador construir vínculos e se inserir nas atividades da comunidade pesquisada, colocando-se a serviço das demandas emergentes, assim como manter-se sempre atento aos problemas que está sendo enfrentado pela comunidade. Nesse sentido, os processos cartográficos dialogam de forma substancial com os fazeres da pragmática cultural. O pesquisador ele não precisa, em pesquisas em pragmática cultural, construir ou criar eventos exclusivos para gerar seus dados, os dados que constituirão sua pesquisa. Na verdade, esses dados gerados, eles serão sempre oriundos de práticas realizadas pelos colaboradores da pesquisa para atender às necessidades dos próprios colaboradores e da comunidade, e não do pesquisador ou da pesquisa em si. Outra questão relevante é que o pesquisador e os colaboradores esses que também são pesquisadores, eles precisam agir, como nos ensina Paulo Freire, pacientemente impaciente, de acordo com as situações vivenciadas no decorrer do processo da pesquisa, no decorrer dos processos de construção e geração dos dados. O que torna cartográfico, ou o que se torna, não é cartográfico, são os fluxos que o pesquisador estabiliza e sistematiza com os colaboradores da pesquisa. Aquilo que não é apreendido durante o processo não pode ser considerado cartográfico. São apenas fluxos que não foram cartografados. As intervenções, de certo modo, não são ações que partem apenas do pesquisador, mas são construções performatizadas, não é, pela comunidade e pela relação que essa estabelece com a universidade, no caso da pesquisa que nós realizamos, por meio, não é, da relação da comunidade, de uma associação de moradores, com o programa de extensão Viva a Palavra, da Universidade Estadual do Ceará, coordenado pela professora doutora Claudiana Nogueira de Alencar. Se analisarmos um pouco à luz da pragmática cultural, nós entenderemos que precisamos ter um olhar para além dos muros da universidade em relação ao que é posto como teorias. Os conhecimentos, eles não são produzidos a partir de elementos isolados, mas sim a partir de objetos construídos socialmente. Isso vai permitir que o mesmo objeto de conhecimento seja explicado a partir de pontos de vista distintos. Então, para além dos muros da universidade, existem outros sujeitos. Se pensarmos nisso, perceberemos que diversos sujeitos, que podem ou não ser sujeitos acadêmicos, também produzem conhecimentos. Por isso, os povos originários, os moradores das periferias, os militantes de movimentos sociais, grupos étnicos, pessoas em situação de rua, comunidade LGBTQIA+, e diversos outros, são também protagonistas na produção dos conhecimentos. Nesse sentido, a pesquisa em pragmática cultural, ela vai permitir a realização de processos de produção de conhecimento que envolvem colaboradores que antes não eram considerados ou envolvidos no processo de produção e nas pesquisas como protagonistas. Antes não encontravam espaços para a circulação de suas vozes, inclusive nos trabalhos acadêmicos.
Assim, outros sujeitos implicam novas abordagens metodológicas e outros aparatos teóricos capazes de dar conta dos problemas sociais contemporâneos. Nesse sentido, novas formas de produzir conhecimento podem emergir, inclusive por meio de sínteses criativas que integram o conhecimento produzido pela universidade e também os conhecimentos produzidos nas diversas comunidades que contribuem para as pesquisas científicas. Assim, as pesquisas em pragmática cultural mostram a possibilidade de integração de saberes, integração também entre os sujeitos acadêmicos e sujeitos que estão nas comunidades, contribuindo para a realização das pesquisas acadêmicas. Em pragmática cultural, não devemos refletir acerca de como os conhecimentos chegam às pessoas que estão às margens, mas pensar sobre como os conhecimentos podem ser produzidos com as pessoas que estão às margens. O entendimento de que novos sujeitos estão participando dos processos de produção dos conhecimentos geram necessariamente novas formas de produzir conhecimento. Implica que no âmbito da pragmática cultural, para além da produção dos gêneros acadêmicos exigidos no contexto da universidade, os saberes são sistematizados também em práticas sociais via linguagem, que constituem o cotidiano dos colaboradores das pesquisas. Por isso, o conhecimento, ele não chega às margens, mas ele é produzido nas margens com os sujeitos marginalizados pelo sistema mundo eurocêntrico. Para isso, nós podemos trazer diversos exemplos que são construídos a partir da relação estabelecida entre o programa de extensão Viva a Palavra e a comunidade da Serrinha, em Fortaleza, por exemplo, em que a relação entre os sujeitos acadêmicos e os sujeitos da comunidade geram a produção de conhecimento para além de artigos científicos, teses, dissertações de mestrados, monografias e diversos outros gêneros acadêmicos, pois, em conjunto, esses sujeitos coletivos produzem atos cenopoéticos, sarau de lutas, slams, rap, rock, poesia, literatura, arte, cultura. Constroem também frentes de solidariedade, assembleias populares, fóruns populares e muitas outras possibilidades em que sistematizam saberes para além do padrão eurocêntrico hegemônico de produzir conhecimentos. Uma reflexão que podemos trazer também é o fato de que os usos sociais que fazemos das linguagens, eles podem contribuir para a manutenção dos processos opressores e também podem ser elementos utilizados a serviço da transformação social, contribuindo para a construção de processos emancipatórios, processos contra-hegemônicos, que viabilizem a produção de novas formas de sociabilidade. Nesse sentido, se nós pensarmos, por exemplo, a sociedade atual, nós entraremos nas discussões sobre o papel da linguagem na construção da realidade. Isso ganha muita ênfase, pois nós estamos vivendo um contexto em que a forma de organização social, essa forma de organizar a sociedade que nós chamamos de capitalismo neoliberal, ela tem utilizado diversas semioses, a fim de planejar, de produzir, de disseminar diversas ideologias. Tudo isso através da linguagem, possibilitando o fortalecimento de um sistema que é cada vez mais excludente e bastante opressor. Essa ideia ela já é discutida por Fairclough em 2012 e também a partir disso nós podemos perceber que as práticas sociais via linguagem, estando a serviço da manutenção do capital, em alguma medida no âmbito micro, no âmbito macro, elas podem também contribuir para esses processos de transformação e estarem a serviço
da emancipação que está em curso também na sociedade atual e que disputa essa hegemonia com os processos opressores. Então, quando nós consideramos, por exemplo, que a realidade brasileira foi constituída a partir dos ideais da modernidade eurocentrada, é muito importante entendermos que entre nós formas de dominação, não é? E resquícios de práticas coloniais ainda permanecem introjetadas. Nós podemos pensar assim que teve fim o processo de colonização oficial, mas, de certa forma, como nos coloca Aníbal Quijano, ainda mantém-se entre nós formas de dominação e exploração que são endógenas e exógenas, que nós podemos chamá-las ou denominá-las de colonialidade. Importante pensarmos que dentre essas diversas possibilidades de exploração, de opressão, chamadas de colonialidade, podemos destacar o que Quijano chamou de colonialidade do poder, o que Mignolo discute como colonialidade do ser, e o que Catarino Walsh vem discorrendo como sendo também a colonialidade do saber. Nesse sentido, esses fenômenos, eles mostram que as bases ideológicas de uma sociedade opressora, elas continuam entre nós. Paulo Freire, ele vai pontuar que o colonizador, ele é expulso, mas permanece entre nós, introjetado no contexto cultural e ideológico. Permanece como uma sombra introjetada no povo que já foi colonizado. Isso também é o resultado, não é, de um capitalismo predatório e difícil de ser enfrentado e combatido. Nesse sentido, as nossas práticas via linguagens, elas podem estar a serviço da dominação, da opressão, ou elas podem ser reconfiguradas como uma contra-hegemonia e contribuírem para as transformações sociais, emancipação, libertação. A pragmática cultural, ela foca em diversas práticas via linguagens que se impõem contra a produção discursiva colonial moderna. Portanto, nós precisamos entender a pragmática cultural como uma abordagem decolonial dos estudos da linguagem. Nesse sentido, quando nós pensamos em decolonizar, nós pensamos que decolonizar é também exteriorizar uma cultura que favoreça os interesses daqueles que são oprimidos no sistema mundo eurocêntrico, o que permite conceber e utilizar as linguagens como forma de agir sobre os outros, como forma de construir processos de transformação social. Existem várias formas de atravessar a rua enquanto universidade para influenciar na mudança social que tanto se almeja e que tanto se busca. Esse atravessar a rua, ele precisa ser algo que ocorre de mão dupla, da universidade para a comunidade e da comunidade para a universidade, ou seja, de lá para cá e de cá para lá, como dizem, né, muitos militantes dos movimentos sociais. É importante que se destaque que existem várias iniciativas da extensão universitária no âmbito da Universidade Estadual do Ceará, e essas iniciativas, elas vivenciam experiências do atravessar a rua que separa a universidade da comunidade. Trata-se de viver, no caso, novas relações entre os sujeitos e instituições, práticas que são construídas a partir de outras perspectivas, como, por exemplo, dos princípios da educação popular, que são problematizados por Paulo Freire. Nesse sentido, o atravessar a rua a que nós nos referimos em pragmática cultural, a partir dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, integrados a partir do programa de extensão Viva a Palavra,
é um atravessar a rua que refere-se à maneira como alguns pesquisadores também têm conduzido suas pesquisas em comunidades e a relação que esses pesquisadores constroem, ou por que não dizer também relação que esses pesquisadores não conseguem às vezes construir com as comunidades que colaboram com suas pesquisas. Esse atravessar a rua, que precisa ser daqui para lá e de lá para cá, é algo que vai fazer com que a universidade perceba que precisa chegar, agir e ser diferente nas comunidades em que realiza pesquisa. E a comunidade, ela também precisa chegar, precisa, de certa forma, ocupar essa universidade. Universidade que muitas vezes é vista como o latifúndio do saber. Então, os sujeitos da periferia que chegam, por exemplo, a concluir cursos em uma universidade pública, tornam-se marcos para a educação que queremos. Che Guevara, ele dizia, em 59, ao receber um título de doutor honoris causa na Universidade de Cuba, que a universidade ela precisa ser pintada de povo, que a universidade ela não é patrimônio de ninguém, ela pertence ao povo. Então, o atravessar a rua com o programa de extensão Viva a Palavra é também uma ação contra-hegemônica de lutar por uma universidade popular e propor pesquisa e intervenção a partir do acompanhamento dos processos com a criação de planos de pesquisas comuns entre os sujeitos da comunidade e os sujeitos da academia, gerando confiança construída pelas vivências cotidianas que se estabelecem na relação entre esses sujeitos a longo prazo. Isso torna-se uma das maneiras de potencializar o agir do pesquisador e dos colaboradores da pesquisa. Existem várias outras, Estamos pontuando aqui algumas a partir das pesquisas que realizamos. Nesse sentido, essa construção de planos comuns podem permitir acessar elementos da realidade que em uma pesquisa tradicional, influenciada pelo fazer científico positivista, o pesquisador dificilmente teria acesso. E os colaboradores não perceberiam a importância de refletir sobre, assim como a importância da pesquisa para a sua vida, para a comunidade e para a transformação social. A partir dos estudos realizados no doutorado em Linguística Aplicada na UES, sob a orientação da professora doutora Claudiana Nogueira de Alencar, foi possível construir um entendimento acerca de alguns elementos constitutivos da pragmática cultural. Alencar, estudiosa a quem remetemos as articulações teórico-práticas para a constituição da pragmática cultural, enquanto uma praxis, uma forma de vida, uma ação, performance para o estudo das linguagens, constitui elementos que integram o que denomina-se pragmática cultural. Seria, portanto, um desdobramento do que Rajagopalan denomina de nova pragmática. A pragmática cultural, ela defende a pesquisa em pragmática como um elemento que deve buscar a transformação social e a horizontalidade entre as pessoas envolvidas na ação de pesquisar. Assim, longe de ser algo meramente descritivista, interpretativista, a pesquisa em pragmática cultural ela precisa ser uma investigação-ação. E, em alguns casos, necessita ser também uma pesquisa-intervenção. Assim, é preciso que ela seja vista como um modo de estudar as formas de vida nas quais os sujeitos estão envolvidos. Trata-se de uma pesquisa que vai voltar-se para o cotidiano, entendendo os elementos da vida também como elementos constitutivos da linguagem.
Assim, nós teremos a presença de sujeitos, instituições, ideologias, tempo, espaço e diversos outros elementos como não externos à linguagem, mas delimitados e específicos a determinados jogos que constituem as linguagens. Por isso, é importante refletirmos acerca da pesquisa, bem como sobre os saberes, sobretudo as linguagens, a atuação e o envolvimento dos sujeitos para a transformação social. Gratidão, meninas, gratidão, professor Zielto, por suas colaborações, suas contribuições sempre tão pertinentes, né, nesse debate. E dizer que a gente vai, né, com esse último convidado, a gente vai chegar ao fim desse momento, né, desse nosso bate-papo, que foi tão bacana, né, com tanta parceria. Agradecer às colegas que estiveram juntas, aos nossos convidados, à professora Claudiana, as pessoas nas nossas casas e as demais pessoas que junto com a gente fizeram construir esse vídeo, né, para compartilhar com o mundo o que é que a gente tem feito na disciplina pragmática no programa de Linguística Aplicada. Então ficamos por aqui, deixo como final um poema nosso para que a gente possa refletir sobre a palavra semente política e de que forma ela pode contribuir nesses novos fazeres, desse atravessar a rua que a pragmática nos ensina. Um abraço e até logo. É preciso plantar a palavra política no terreno crítico da língua para ver nascer pé de humildade nas pesquisas de linguística. Toda semente é uma árvore em formato de uma síntese. Para que seja frondosa, com caules de amorosidade, tronco de colaboração, folhas de compromisso, flores de emancipação. É preciso que a raiz rompa com a tradição dos métodos opressivos. Regada com liberdade, se espalhe sobre a coragem em terreno subversivo. Germine solo social, encontre novos atributos e saboreie doces frutos de um fazer que é coletivo.